comigo as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 35. Nós vamos ler dos versículos 8 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alombacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó. Diga comigo: e apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Diga comigo: Deus é maravilhoso. Ele muda circunstâncias. Se necessário for, Ele muda os nomes. Amém? Assim como você está, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por este momento tão especial, quando nos colocamos, ó Pai, para ouvir a sua palavra, para ministrar a sua palavra. Espírito Santo, eu quero te pedir nesta hora, esteja quebrando agora toda e qualquer resistência à ação da sua palavra nos nossos corações. Se existe aqui, ó Pai, algum coração triste, amargurado, que este coração seja aberto para ouvir a sua palavra e que ela possa fazer, ó Pai, um milagre especial na vida desta pessoa nesta manhã. Pai, tenha liberdade agora para agir neste lugar, arrancando, ó Pai, toda a frustração, arrancando, Senhor, todo o sentimento de derrota, arrancando, Senhor, tudo aquilo que é impedimento para o seu agir. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que o homem diminua e que cresça o Senhor Jesus nesta manhã, que o Senhor apareça, que a sua graça, ó Pai, nos envolva de uma maneira especial. É o meu pedido e a minha oração agora, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém, glória a Deus. Esta é uma história linda, é uma história bonita, é uma história muito especial. É uma história que nós vamos ver que houve problema, houve pecado, mas houve restauração, reconciliação, e houve a graça do Senhor manifestando. Então é uma história cheia de ação, mas é cheia de coisas boas para nós aprendermos nesta manhã. Jacó é um homem conhecido de todos nós, acredito. Se não todos, mas a grande maioria aqui já ouviu falar sobre Jacó. Então eu não quero me ater à história genuína dele, mas quero pegar alguns trechos para a gente tirar algumas coisas importantes nesta manhã. Quando Jacó nasceu, ele nasceu com o seu irmão Esaú, e Esaú nasceu primeiro que Jacó, eles eram gêmeos, e Jacó nasceu segurando no calcanhar de Esaú. Saiu Esaú, logo em seguida saiu Jacó. Naquela época, a bênção era para o primogênito. O primogênito herdaria aquilo que a família tinha conquistado, e ele daria continuidade pela tradição judaica. Mas havia tido uma palavra de Deus em relação aos filhos de Isaac, de que o segundo herdaria a bênção e não o primeiro. Então a bênção seria para aquele que nascesse depois, e Jacó nasceu depois. Mas o grande problema que a gente vê, a inversão que a gente vê, é quando nós queremos dar uma ajudinha para Deus. Deus faz uma promessa, e diante daquela promessa que nós recebemos, nós queremos dar a ajuda para Deus, para que a promessa se cumpra na nossa vida. E eu vejo que aconteceu isso nesta família. Se Deus tinha dito que o segundo seria o abençoado, o recebedor da bênção, eles não tinham nada que tentar dar uma ajuda para Deus. Deixasse que Deus se encarregasse de fazer, deixasse que Deus se encarregasse de cuidar das coisas, dos detalhes, porque Deus sabe cuidar das coisas de maneira que nós não sabemos, e de maneira que o que Ele faz é perfeito, e o que nós fazemos é imperfeito, porque nós somos humanos, e humanos como somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos. Então isso é o que acontece conosco, que somos seres humanos. Mas esta família,
esta mãe, este filho resolveu dar uma ajuda para Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver um exemplo de alguém que foi ungido por Deus, mas que aguardou o tempo certo que aquela unção se concretizasse na vida dele. Davi é um homem que foi deferido pela sua própria família. Quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, Davi nem em casa estava. Estavam apenas os demais. Mas Davi foi ungido porque foi escolhido por Deus. Isso significa que a bênção que Deus tem para mim e a bênção que Deus tem para você, Ele não vai dar a ninguém. Você pode até ser preterido no meio humano, mas no mundo espiritual, se Deus te deu a bênção, ela é sua e ninguém pode pegá-la. Deus tinha escolhido Davi e pronto. Por quê? Porque Deus escolheu. Foi escolha de Deus. E Davi foi ungido rei de Israel. Foi colocada a unção sobre a vida dele. E a partir do momento que ele foi ungido, ele passou a viver uma perseguição implacável de Saul, porque Saul ficou enciumado. Saul começou a pensar, quem é esse rapaz que chegou agora, não sabe nem se fica e quer tomar o meu lugar? E a partir daquele momento, Davi começou a sofrer uma perseguição de Saul. E Saul tentava matar a Davi a todo custo. Em um determinado dia dessa história, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele teve toda a oportunidade do mundo, porque ele chegou em um local, e ele entrou e saiu, e viu Saul dormindo, cortou um pedacinho da roupa e levou para provar que ele viu. Naquele momento ele poderia ter matado Saul com a desculpa de que Deus havia ungido ele rei de Israel. Mas ele disse, se Deus me ungiu, Deus tem a hora certa de me colocar no lugar certo. E eu não vou tocar no ungido de Deus. E Davi foi embora e não levou consigo aquela maldição. E mesmo Saul, sabendo disso, continuou perseguindo a Davi. E chega uma fase da história que Davi tem outra oportunidade de matar a Saul. Mas Davi não mata Saul. Porque ele sabia que mesmo ele sendo ungido por Deus, Deus teria o tempo certo para fazer as coisas acontecerem na vida dele. E Davi, no dia que o mensageiro trouxe a mensagem, todo alegre, todo exuberante para Davi, de que Saul havia morrido, de que Jonatas havia morrido naquela batalha, ele matou aquele homem na hora. Porque ele sabia que aquele homem estava trazendo uma notícia maligna para ele, de que aquele homem havia morrido, e ele veio todo alegre contar, ele matou ele na hora. Davi foi o grande homem, ou o grande nome que foi, porque ele esperou a hora certa. E quando nós não esperamos a hora certa, nós corremos alguns riscos na vida. Riscos, por exemplo, de enfrentar problemas que não haveria necessidade de enfrentá-los. E é o que aconteceu com Jacó. Jacó, juntamente com a sua mãe, preparou, arquitetou e enganou o seu pai. E o seu pai o abençoou enganadamente. Se Deus havia prometido para ele que ele seria abençoado, não precisava dele tomar essa ação. Não precisava da sua mãe tomar essa atitude. Deus ia preparar e ia acontecer de uma outra forma, assim como aconteceu com Davi. Existem momentos das nossas vidas que nós queremos fazer, que nós queremos ajudar, e isto acaba atrapalhando ou trazendo problemas e complicações para nós. E a minha palavra para você que está aqui nesta manhã é: aquieta o seu coração, porque Deus que prometeu é fiel para cumprir com as promessas dele, e no tempo dele a promessa vai cumprir na sua vida. Não fica descabelando. Depressivo, problemático, problemática. Por que Deus prometeu e ainda não aconteceu? Olha, tranquilize o seu coração, se foi Ele quem prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. E ali juntou a mãe de Jacó, e prepararam aquilo ali, e Jacó recebeu a bênção, mas enganando o pai, porque o pai já estava velho, estava cego, e naquele momento eles enganaram o pai, e ele recebeu a bênção. E a bênção dada, ela não volta,
ela está proferida, está abençoado, pronto e acabou. Mas naquele momento ele passou a sofrer um grande problema na vida dele, e este problema se arrastou por longos dias na sua vida. Ele ganhou o ódio do seu irmão dentro de casa, o seu irmão jurou que o mataria, ia apenas esperar o seu pai morrer, e depois que o seu pai morresse ele mataria. Então a sua mãe preparou ali, diante daquele problema, e falou para ele: foge daqui, vai embora. Então preste atenção que o problema começa aí. A pessoa que tem uma família, que tem uma identidade, que tem onde morar, que está tudo adequadamente, agora ele tem que sair fugido e carregando consigo um grande problema na sua vida. Cuidado com as ações que você tem tomado, no sentido de querer ajudar a Deus, segundo as coisas que Ele lhe prometeu. Você pode estar cometendo um grande erro na sua vida. O tempo dele é soberano, e a palavra diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, tempo de plantar e tempo de colher. Existe o tempo de todas as coisas. E agora eles tinham um problema, e ao invés de tentar resolver este problema, disse: não, foge. Mas ele fugiu carregando o problema. E o grande problema de muitas pessoas, que muitas vezes que nós cometemos quando nós cometemos o erro, ao invés de encará-lo de frente e resolver o problema, nós vamos embora. Nós fugimos do problema, só que nós temos que lembrar que quando nós estamos fugindo, o problema continua indo junto com a gente. E nós temos muitas pessoas que mudam de igreja uma vez por mês. Porque ela chega na igreja e ela tem tempo de validade naquela igreja. O meu tempo de validade aqui são 30 dias. Porque em 30 dias é suficiente para mim começar a descobrir todos os problemas dessa igreja. Todos os problemas das pessoas dessa igreja, dos líderes. Mas eu tenho uma notícia ruim para você. O grande problema, se isso acontece com você, não é a igreja, é você. Você tem que parar e resolver os seus problemas, para depois você ter um lugar onde as pessoas, mesmo com problema, possam fazer parte da sua vida de maneira que isso não venha desestabilizar você. Pastor, mas como é que eu faço isso? Olha, com oração. Deus te trouxe nesta manhã porque Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer tirar de você esse fardo. Mas Jacó foi embora carregando aquele problema. E Jacó constituiu uma família longe dali. E por causa daquele problema que havia acontecido com ele, ele sofreu vários problemas na sua vida. Ele foi enganado pelo seu próprio sogro. Ele apaixonou por uma filha. O sogro falou: não, pode preparar que vai casar. E no dia do casamento ele deu a outra filha que ele não amava. E ele falou assim: não, a que você apaixonou por ela, a Raquel, ela é mais nova, então você tem que casar com a Lia. Ele falou: o que é isso, meu sogro? Eu estou apaixonado por uma. Ele falou: não, você vai casar com uma, mas primeiro você tem que casar com a outra, e você tem que dar conta logo das duas. Isso é que é vontade de desfazer, hein, gente? Você vai ter que levar as duas. E ele sofreu vários tipos de trapaça na sua vida, até que um dia, Jacó disse: eu preciso rever a minha história, não está certo, eu não consigo continuar levando a minha vida, porque o problema que ele deixou mal resolvido continuava lhe perseguindo durante toda a sua trajetória. Problemas mal resolvidos, eles vão continuar te perseguindo, mas nesta manhã Deus lhe trouxe neste lugar, porque Ele tem uma palavra de restauração para você, e este problema ficará hoje aqui, morrerá aos pés deste altar, e a partir de hoje você será livre para viver o melhor de Deus para você. E Jacó disse: eu não resisto mais, eu não suporto esse tipo de coisa. Eu não aguento, a minha vida ficou bem, Deus me abençoou, Deus me prosperou. Jacó se tornou um homem rico porque Deus o prosperara. Mas existia algo na vida dele que não estava legal e que precisava de um conserto. E talvez eu esteja ministrando esta palavra para a vida de alguém que está necessitando de um conserto. A sua vida está bem no sentido material, no sentido financeiro, no sentido familiar,
Mas Deus quer fazer um ajuste na sua vida espiritual nesta manhã, porque Ele quer te dar uma vida completa, uma vida genuína, uma vida abençoada. E Jacó disse: olha, eu preciso de fazer alguma coisa, não está certo do jeito que está, eu não consigo ficar desse jeito, dessa forma, eu vou voltar lá atrás, eu vou abrir mão, se necessário for, de tudo que eu conquistei aqui, mas eu vou lá. Eu preciso consertar com a minha família. Obrigado, pastor Wesley. Eu preciso consertar com meu irmão. E agora aquele homem toma a decisão e pega a sua família inteira, pega tudo que é seu e vem de volta para consertar um erro que ficou irreparado atrás. E ele vem cheio de expectativa, mas também cheio de medo, porque na sua cabeça ele pensava: meu irmão vai querer me matar, meu irmão não vai me perdoar. Gente, imagina comigo o que é você carregar um sentimento de traição contra o seu próprio irmão durante a sua vida inteira. É uma loucura. A pessoa não consegue ter sossego na vida. E ele disse: agora eu vou enfrentar isso, nem que para isso eu morra, porque o meu irmão vai vir, ele é comandante de um exército forte, mas eu vou, porque eu tenho certeza que Deus está vendo a minha atitude, de querer me consertar, de querer me pedir perdão. E agora aquele homem vem, e a Bíblia vai nos dizer que, chegado a determinado local, que estava próximo do encontro com o irmão, ele começa a orar, e começa a buscar de Deus um milagre naquela hora. E nós vamos saber daquela história célebre que todos nós conhecemos, que ali naquela oração, quando o anjo do Senhor desceu para falar com Jacó, Jacó se agarrou àquele anjo e não soltava, e disse: se o Senhor não me abençoar, eu não te solto. E ele brigou com aquele anjo até o amanhecer. Aquele anjo tocou na sua coxa e ele ficou manco. Mas quando ao amanhecer aquele anjo abençoou a vida daquele homem, ele disse: agora eu te solto, agora você pode ir embora. Ele lutou literalmente a noite inteira pelo milagre que ele precisava. Ele não desistiu enquanto a bênção não chegou. Sabe que muitas vezes nós desistimos muito fácil. Nós tentamos e na primeira tentativa que não conseguimos, nós desistimos, nós recuamos. Nós tentamos e na primeira tentativa que nós fazemos que não dá certo, a gente já fala: isso não é para mim, eu não consigo mesmo, eu nasci para não conseguir, eu nasci para não vencer, eu não tenho esse perfil. Jacó, se tivesse pensado ou desistido na primeira oportunidade, ele não teria recebido a bênção, mas a Bíblia vai nos dizer que ele lutou uma noite inteira, e ao amanhecer, Deus abençoou a vida daquele homem. Ei, você que está aqui nesta manhã, você que está aqui neste culto, não desista, continue firme, continue lutando, porque ao amanhecer, a vitória vai chegar, ao amanhecer, o milagre vai acontecer. No amanhecer, Deus tem a vitória que você tanto precisa. Diga comigo: meu Deus é especialista em abençoar. A minha palavra para você é: não desista. Talvez você pense: poxa, mas está demorando tanto tempo, eu estou ansioso, eu estou ansiosa, ansioso para ver a minha vida profissional se deslanchando. Senhor, já tem tanto tempo, eu estou na agonia, na ansiedade, eu já estou quase desistindo da minha casa, já estou quase desistindo do meu casamento. Senhor, eu não suporto mais, eu estou desistindo da vida daquele filho que está me dando trabalho. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para dizer para você: filho, filha, se agarre nas promessas e continue firme, porque ao amanhecer o milagre vai chegar. E Jacó foi abençoado. E Jacó encontrou com seu irmão, e naquela hora que ele encontrou com ele, o seu irmão o recebeu com festa, e ele já chegou pedindo perdão. E a vida de Jacó naquele momento foi transformada, porque ele tirava de cima dele um fardo que era muito grande. Então agora ali aconteceu uma grande festa, uma festa de reconciliação, uma festa de restauração das alianças familiares.
E aquela família agora estava abençoada. Então, a partir dali, Jacó passa a ter comunhão com seu irmão. Mas existe um personagem nesta história, ou uma personagem, por nome de Débora. E esta mulher significa os momentos escuros da nossa história, da nossa vida. Débora significa os momentos em que nós erramos, que nós deslizamos, e que muitas vezes fica patente aos olhares de alguém. Débora é essa pessoa, e significa exatamente isto. Significa os momentos negros, as lembranças tristes das nossas vidas, o sentimento de culpa, sentimento de acusação, porque Débora era ama da mãe de Jacó, e ela presenciou tudo aquilo que aconteceu na vida de Jacó. Jacó agora estava livre daquele problema, Jacó agora estava em comunhão com a sua família, mas existe um outro problema que precisa ser vencido, que é a Débora. E Jacó muitas vezes estava ali nos seus ambientes de alegria, de festa, de descontração, e a família feliz, e de repente Jacó olhava no canto assim, Débora estava olhando para ele, e por certo ele já imaginava, ela está dizendo para mim que ela conhece a minha história. Representa o sentimento de acusação. E Jacó naquele momento, no meio da festa, que porventura ele estivesse dando ou fazendo, quando aquela mulher olhava para ele, ele já se resignava, ele já se fechava, e mesmo ele tendo passado pelo processo de perdão juntamente com seu irmão, com a sua família, ele se recuava naquela hora, e para ele a festa acabava, porque existia a Débora, que era o sentimento de acusação na vida de Jacó. E agora Jacó carregava consigo aquilo, tudo que aquele homem ia fazer, e ele ficava pensando, meu Deus, não deixa a Débora aparecer, não deixa a Débora aparecer, não deixa, e de repente ele estava alegre, chega um amigo, chega outro amigo, de repente ele via ela, e as pessoas falavam, Jacó, você mudou. Jacó estava feliz, festejando, alegre, mas a acusação chegava, e a Bíblia vai nos mostrar claramente que existe um que é o acusador. Quem que é o acusador? Quem pode dizer quem é o acusador das nossas vidas? Diga comigo, o diabo. O diabo é aquele que trabalha querendo te jogar para baixo, é aquele que trabalha querendo te jogar sempre em situações difíceis, em situações conflitantes. É aquele que você recebe o perdão daquilo que você já viveu há muito tempo atrás, e você está vivendo uma nova história na sua vida, uma nova fase na sua vida, e ele vai lá naquela ferida e coloca o dedo lá e fica falando, eu te conheço, eu conheço a sua história, eu conheço o seu passado. É o sentimento de acusação, o sentimento de culpa. Jacó, você está todo alegrinho aí dando festa, meu amigo, mas eu sei de onde que saiu isso aí. Eu vi o dia que você tramou com a sua mãe, que você deu cano lá no seu irmão, eu vi, Jacó. Você está alegrinho aí, festejando, fazendo festa e tal, mas eu vi aquele momento em que você tramou aquilo contra o seu irmão, rapaz. Está pensando que é quem? Cheio de pompa, cheio de dar festa, cheio disso, cheio daquilo. Ei, meu amigo, mas eu conheço o seu passado, eu conheço a sua história. E aquilo mexia com a vida daquele homem, porque aquele homem já havia sido perdoado pelo seu próprio irmão, mas havia um acusador na vida dele. E talvez eu esteja ministrando nesta manhã para pessoas que têm vivido isso na vida. Deu um deslize lá há muitos e muitos anos atrás, cometeu algo que não era legal, algo que era errado, que era pecado, mas o sangue de Jesus, que nos liberta de todo o pecado, já te libertou disso, meu irmão, já te libertou disso, minha irmã. Não aceite este espírito de acusação na sua vida, não aceite o diabo ficar colocando o dedo onde dói. O Senhor nos trouxe nesta manhã, porque Ele quer sarar esta ferida, e não haverá poder do inimigo contra você, para te acusar mais daquilo que aconteceu.
E Jacó não suportava mais. E a Bíblia nos mostra de maneira muito clara que aquele homem sofria com aquela situação, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de acusação. Você está bem hoje, mas eu conheço o seu passado. Está vivendo uma vidinha boa com essa família, mas eu conheço a sua história. Eu conheço a sua história. Só que Jacó havia aprendido que na vida existe o tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele se encarrega de fazer todas as coisas. Acredito que por determinadas vezes Jacó pensou em dar fim na vida de Débora. Só que agora ele aprendeu que se Deus quisesse fazer, era Deus quem tinha que fazer, não era ele. Porque ele já havia errado uma vez quando ele tentou fazer aquilo que Deus disse que faria. E portanto agora ele disse: eu não faço mais isso, eu vou sofrer até o último minuto da minha vida. Mas eu não tomo mais atitudes precipitadas. Queridos, nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, algo muito claro. Que os erros que nós cometemos na vida têm que servir de lição para que a gente não os cometa novamente. Aquilo que nós fizemos lá atrás, que nós sabemos que não é legal, nós temos que tomar aquilo como um aprendizado e dizer: eu não vou fazer isso novamente, eu estou fora. Porque o diabo vai querer sempre colocar algo, principalmente na sua área mais frágil da sua vida, para querer te desestabilizar, e para querer colocar em você essa pecha, de acusação. Mas nesta manhã o Espírito Santo nos trouxe até este lugar, porque Ele vai nos trazer a palavra que transforma, que levanta, que restaura, e que faz a nossa vida ser mudada. E Jacó disse: Deus, eu não aguento mais essa situação. E Deus disse: Jacó, deixa que eu vou me encarregar de fazer, rapaz. Não preocupa com isso não. E um determinado dia, Débora morreu. E quando Débora morreu, Jacó a sepultou em um local que nós acabamos de ler aqui, em Betel. Betel significa casa de Deus, casa de oração, casa do milagre. Onde nós estamos nessa manhã, não é na Betel? Nós estamos na casa de Deus, na casa de oração, na casa do milagre. Aqui é o lugar certo para sepultar as frustrações. Aqui é o lugar certo para sepultar esse espírito de acusação. Aqui é o lugar correto para sepultar esse espírito que tem mexido com as suas emoções. Aqui é Betel, é casa de Deus, casa de milagres, casa de oração. É aqui que Deus vai fazer o milagre na sua vida. Agora preste atenção. Jacó não matou Débora, porque ele aprendeu com o erro anterior que ele havia cometido anteriormente, de que Deus é que se encarrega de cuidar das coisas que ele tem que fazer. Mas Jacó sepultou Débora. Preste atenção, eu estou usando a Débora como figura, que é o nome da ama, mas o significado disso aqui nessa história ela representava os tempos negros da vida de Jacó. E naquele momento, Jacó não perdeu a oportunidade. Ele falou: opa, foi Deus quem matou, deixa que eu vou sepultar. Existem coisas na sua vida que você não pode matar. Existem coisas, situações na sua vida que você não pode se desfazer delas. Mas Deus pode desfazer para você. Deus pode tirar de você. Agora, quem sepulta é você. Quem mata é Deus, mas quem sepulta é você. E quantas vezes Deus já matou esse problema na sua vida e você ressuscita ele o tempo inteiro? Ah, mas era daquele tempo, agora tal. Para de ressuscitar coisas que te façam sofrer. Se Deus matou, sepulte e deixe que aquilo vá para lá, porque Deus tem uma vida nova para você. Tem coisas na nossa vida que nós não conseguimos matar, e Deus vem e mata, Deus vem e tira, Deus vem e arranca, mas aí nós temos que sepultar. Quando Jesus chegou diante do túmulo, da sepultura de Lázaro, Lázaro estava lá dentro há 4 dias, estava fedendo, podre já, em estado de putrefação. E Jesus chegou e disse: tirai a pedra. Jesus poderia ter dito para aquela pedra: pedra, sai daí,
Mas Jesus disse para as pessoas que ali estavam: tirem a pedra do sepulcro, do túmulo. Porque aquilo que nós podemos fazer, Ele não vai pegar e fazer para nós. Nós temos que fazer. Mas aquilo que você não consegue fazer, entra o sobrenatural do Senhor. E no sobrenatural dEle, o milagre acontece. E Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer: filho, filha, você não consegue matar esse sentimento, você não consegue matar essa frustração, eu vou matar, e você vai sepultar hoje aqui, e isso não fará mais parte da sua vida, da sua história. Seja livre para viver o novo de Deus na sua vida. Seja livre para viver as bênçãos que o Senhor tem para você. Seja livre para viver o novo que o Senhor tem para você. Seja livre para viver o ministério profícuo que Deus tem para você. Seja livre para viver uma família abençoada que Deus tem para você. Seja livre para ter uma vida abundante ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jacó não perdeu a oportunidade. Jacó foi e sepultou Débora lá em Betel. Ele falou assim: eu vou sepultar essa mulher de um jeito que esse negócio não mexe mais comigo. Eu não matei, mas eu posso sepultar. O Espírito Santo está dizendo para você que se você não consegue matar esse sentimento de derrota, esse sentimento de culpa, esse sentimento de acusação, Ele está aqui para matar, e você vai apenas sepultá-lo nesta manhã, e vai sair daqui livre para a honra e glória do nome de Jesus. Mas Ele fez mais. Ele sepultou ela debaixo de um carvalho. Carvalho era a melhor árvore para se fazer cruz. Melhor árvore para se fazer cruz era o carvalho. E agora, quando aquele homem via aquela situação, aquele sentimento sepultado aos pés do carvalho, que era a melhor árvore para fazer a cruz, que ele olhava para aquela árvore, ele conseguia identificar que ali Deus havia feito um trabalho diferente na sua vida, que aquilo que era acusação, aquilo que era opróbrio, aquilo que era desonra, agora estava sepultado aos pés de uma árvore própria para fazer a cruz. E quanto mais aquela árvore crescia, mais ela empurrava aqueles sentimentos para baixo, porque ele havia sepultado aos pés da árvore que é própria para fazer cruz. Preste atenção no que eu vou te dizer nesta manhã. Sepulte essas emoções que te jogam para baixo, que te fazem sofrer, que te colocam em depressão, aos pés da cruz. Porque aos pés da cruz há poder para salvar e para libertar a sua vida de tudo isto. E agora, quando você olhar para a cruz, você não vai mais, aquilo vai perdendo força na sua vida. Quando você olhar para a cruz, este sentimento não tem mais força para te dominar, esse sentimento não tem mais força para te barrar, este sentimento não tem força para te colocar trancado em um quarto, cheio de problemas, vivendo uma vida depressiva, porque agora este problema está sepultado aos pés da cruz do Senhor Jesus. E quando você olhar para ela, você não vê problema, mas você vê o milagre, você vê a cura, você vê a transformação, você vê aquilo que Deus fez na sua vida. Deus nos trouxe aqui nesta manhã para dizer que aos pés da cruz, pode aplaudir o nome dele. Deus nos trouxe nesta manhã para dizer que aos pés da cruz nós somos mais fortes, aos pés da cruz nós somos restaurados, aos pés da cruz o diabo não pode acusar, aos pés da cruz ele não pode apontar, aos pés da cruz existe cura, existe milagre, existe restauração de vidas. Diga comigo: eu estou aos pés da cruz. E agora Jacó se vê livre totalmente para viver de verdade uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre, porque ele havia sido liberto daquele sentimento, ele havia sido liberto daquela opressão, porque conseguira sepultar todos aqueles sentimentos aos pés do carvalho, que é a melhor árvore para se fazer cruz, e deu o nome ali Alambacute, que significa árvore do choro, árvore da amargura,
Isso significa, querido e querida que está aqui nesta manhã, que há o período do choro, que há o período da decepção, há o período do luto, há o período de se desfazer disso, mas isso vai ficar tudo lá, aos pés da cruz, debaixo do carvalho. Isso não vai mais mexer com você. Hoje Deus te traz aqui, para você sair daqui livre, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Diga comigo: meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora preste atenção. Depois que Jacó já tinha reconciliado com seu irmão, Jacó ainda não havia recebido o nome de vitória, o nome de Deus. Ele continuava sendo Jacó. Ele continuava, estava abençoado, já havia se livrado do problema com o irmão, já havia se livrado dos problemas de acusação, de frustração, de sentimento de culpa. E agora Deus olha para ele e fala assim: Jacó, agora você está pronto para receber o novo. Agora você está pronto para receber aquilo que eu tenho para você. E agora, Jacó, a partir de hoje, o seu nome não se chamará mais Jacó. Deus esperou Jacó resolver os conflitos dele. Preste atenção, igreja. O Espírito Santo está dando força para você nessa manhã, para você se resolver emocionalmente, porque Deus tem um tempo novo para você, Deus tem uma nova história para você, Deus tem uma nova vida para você, mas Ele está aguardando você tomar a posição de sepultar, e de que isso não venha mais atrapalhar o agir dEle na sua vida. Esta manhã é a manhã que Ele escolheu para mudar a sua história, para mudar o seu nome. Resolva este problema e Deus vai fazer uma mudança na sua vida. Agora, Jacó, você está pronto, meu amigo. Agora você pode receber. Agora o seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, aquele que lutou e venceu, o vencedor, o homem que não se abaixou diante dos problemas, mas venceu. Eu tenho uma palavra para você nesta manhã: não se abaixe diante dos problemas, diante desse espírito imundo que tem tentando te parar, te acusando, apontando o dedo para você. Nesta manhã, Deus vai fazer um milagre especial na sua vida, e se necessário for, Ele muda o seu nome, mas a bênção vai acontecer para você. Aleluia. Se necessário for, Ele muda o seu nome. Se necessário for, Ele põe o juiz para assinar o documento. Se necessário for, Ele põe o político para dar assinatura. Se necessário for, Ele tira homem e coloca homem. Se necessário for, Ele faz aquilo que for preciso para você ser honrado e ser honrada. E Ele diz para você nesta manhã: filho, aquieta o seu coração, porque no lugar desta vergonha virá a dupla honra. Agora aquele homem estava livre, agora aquele homem estava sem condenação para acusá-lo, e agora ele tem o seu nome trocado de alguém que era usurpador, caloteiro, para alguém que é o homem que lutou e prevaleceu, aquele que lutou e venceu, Israel, o grande homem de Deus. Preste atenção, Deus tem bênção grande para você, Deus tem história bonita para você. Não fica vivendo estas coisas ruins na vida, porque Deus quer algo especial para você. Deus quer escrever uma história bonita no seu casamento, no seu ministério, na sua vida. Hoje Deus te trouxe para escrever uma nova história. Diga comigo: meu Deus é poderoso para escrever uma nova história na minha vida. Fica de pé nesta hora que eu quero orar com você. Pastor Samuel, está aí? Pastora Nilda? Aleluia. Santo é o nome do Senhor nesta manhã. Preste atenção. Esta mensagem foi ministrada para o seu coração. O endereço desta mensagem é o seu coração. Se você nesta manhã queira sepultar algo que te incomoda, algo que tem
Muitas vezes você está feliz na sua vida, na sua caminhada. De repente vem aquele sentimento de tristeza, sentimento de culpa, sentimento de acusação. E você não consegue viver uma vida plena. Isso tem desestruturado você de alguma maneira, tem trazido desequilíbrio para você. Vem aqui, diante do altar, eu quero orar com você. Nós vamos sepultar isso hoje aqui. E hoje nós vamos sair daqui curados e restaurados para a honra e para a glória do nome do Senhor. Todos vocês que querem essa oração, podem vir na frente. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Jesus sofreu por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui é Betel, Se é lugar de entregou sepultar. no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou Aleluia. deixar na cruz tudo que passou, Música linda, pastora. tudo que ficou pra trás. Olho pra Jesus, corro pra Jesus, o seu amor me chama. Aleluia. Olhe para mim. Olhe para mim. Jacó superou. Jacó recebeu o perdão do seu próprio irmão, da sua família. Mas Jacó teve que vencer o espírito de acusação. Satanás pode enumerar uma série de pecados, sua. Uma série de coisas que você já cometeu. Ele pode colocar lá e ele pode enumerar agora, se ele quiser. Mas existe algo maravilhoso. E preste atenção que aqui é que está a sua vitória. Quando ele terminar de enumerar tudo isso que é de negativo seu e colocar na sua frente para te acusar naquela placa, vá com o sangue do Senhor Jesus embaixo e escreva: mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ele não tem poder para continuar te acusando, apontando o dedo para você, dizendo que você vai viver eternamente uma vida frustrada. Preste atenção, hoje, o Espírito Santo está quebrando as correntes que te amarram. E hoje você vai sair daqui com a sua vitória para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Será sepultado aqui aos pés de Betel. E quando você olhar para isso que o diabo quiser te acusar, você vai ver a cruz do Senhor Jesus na sua frente. E isso vai perder força na sua vida e você será abençoado. Levante as suas mãos que eu quero orar com você. A igreja orando agora também. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que é transformadora, Pai, que é viva, que é eficaz. Cada um de nós que estamos diante do seu altar, Pai, nós cremos que o Senhor tem poder para arrancar das nossas mentes, da nossa vida, esses espíritos, ó Pai, que muitas vezes nos colocam para baixo. Espírito de acusação, espírito de depressão, espírito, ó Pai, de covardia, caia por terra nesta hora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, lava nossa mente com seu sangue nesta manhã. Diabo não tem poder para acusar, não tem poder para apontar o dedo, porque, ó Pai, mesmo cometendo coisas erradas, o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Eu ministro, ó Pai, cada vida diante do seu altar nesta manhã restaurada, fortalecida, para a honra e para a glória do seu santo nome. Deus, em nome de Jesus, eu declaro uma nova história para você. Eu declaro um tempo novo para você. Eu declaro um tempo de bênçãos para você, um tempo de bênçãos para a sua família, um tempo de bênçãos para a sua casa. E o diabo não terá poder para te acusar. Espírito de acusação, caia por terra agora. Em nome de Jesus, caia por terra agora. Todo espírito de acusação contra a sua vida,
Em nome de Jesus, caia por terra agora. Em nome de Jesus, espírito de depressão que tem levado essa pessoa, Pai, a lugares horríveis que não consegue dormir, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu ministro a cura da sua vida, a cura da sua alma, a cura nas suas emoções, e eu declaro a sua bênção, eu declaro a sua vitória, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Diga comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro. Nesta manhã. Vamos fazer isso de uma forma profética, com mais ênfase. Diga, em nome de Jesus. Eu declaro que nesta manhã eu estou sepultando todo sentimento de acusação, de derrota e de covardia diante do altar, aos pés da cruz. Diga, em nome de Jesus, eu declaro que eu saio daqui livre, livre, livre.